O muro está localizado na Rua Luiz Borracha, mais conhecida como a Rua do Restaurante Tona Boa. O restaurante quilombola, com a sua comida afetiva, deu visibilidade ao território do quilombo. Aqui no quilombo de Vargem Grande, nós sempre tivemos uma conexão muito forte, né? Eu já venho há muitos anos, muito mesmo antes de estar morando, né, nas redondezas, e eu sempre senti uma conexão muito forte aqui com a natureza, com a cachoeira, momentos muito profundos aqui, sozinha, eu e meus guias, meus anjos protetores. E quando eu fui chamada para participar desse projeto e estampar a história, né, desse quilombo, eu me senti muito agraciada, né, como eu falei, de poder resgatar um pouco da história desse quilombo que eu amo e admiro e sentir que é um pouquinho minha também. O projeto do mural foi pensado para refletir as histórias da comunidade, desde os mais velhos até as crianças. Então, quando eu fiz a entrevista aqui com os moradores do quilombo, com várias pessoas influentes aqui no quilombo, e eu comecei a ouvir as histórias de família, ouvir os contos que são contados pelos mais velhos, ouvir as aspirações para o futuro das pessoas, aquilo foi se misturando no meu DNA. A escolha do local surgiu após uma conversa da produção com um residente importante do território. Paulinho trouxe a primeira ideia para a construção do mural. Ele tem uma história interessante que gostaria de ver eternizada na obra. Uma história que todos conhecem e que habita o imaginário infantil, ou pelo menos habitou por muito tempo. A história do Saci Pererê. Eu, como morador, eu tenho uma história minha que é pessoal, uma questão do Saci, e a gente aqui já entra na mata, tem a cachoeira, tem todo um legado quilombola mesmo, uma história tradicional. No meu tempo de criança, a minha mãe sempre falou que quando a gente visse o vento fazendo o redemoinho no quintal, o Saci estava presente ali no redemoinho. Era só jogar peneira que pegava ele. A gente tentou várias vezes, mas não pegamos nada. E aí o tempo passou e ela falava assim, ó, e outra coisa, à noite não é para ficar assoviando, a gente costumava assoviar. À noite não é para assoviar, você fica atraindo ele. Aí eu falei, pô, minha mãe tá contando história, mas tudo bem, faz parte. E aí o tempo passou, e aí uma semana santa, uma quinta-feira santa, eu ganhei um palmito, peguei e fui para casa. E aí no caminho, descendo, já estava anoitecendo já, 6 e pouco, aí a minha sogra estava subindo um outro caminho, eu assobiei para ela. E aí desci, segui meu caminho. Andei uns 30 metros, o mesmo assovio do meu lado aconteceu. Aí eu falei, cara, estão querendo me dar um susto, né? Eu já sou um cara velho, não vou correr, né? Aí segui o caminho, mais uns 50 metros. Aí de novo, só que era na gruta. Eu falei, cara, mas isso não é possível, alguém no meio do mato vai querer me aterrorizar? Não vai, isso aí não é normal. Então, eu conto essa história à minha neta, assim, naturalmente, né? Falando para ela, a minha vivência, né? E tal, com o livrinho, né? Que a gente estava com o livro. E aí, elas, assim, viajaram, aí encontraram um saci engarrafado, me deram de presente. Aí tu vê que a história, quando eu falei para elas, onde ela viu a figura do saci na garrafa, ela assimilou a mim e trouxe para mim de presente. Está lá em casa. Toda vez, cadê o saci? Está aqui. Só não pode abrir, porque se abrir e sair, quebra tudo, que ele é da arruaça. O saci não é do mal, ele é um menino travesso. Não tem história do saci fazendo maldade com ninguém. Ele é só travessura. Então, é uma criança como eu. Hoje tu não vê criança ouvindo história assim, falando do lobisomem, boitatá.
é uma realidade da nossa cultura. Então, gente, tá em extinção o boitatá, tá em extinção a mula sem cabeça, tá em extinção o saci pererê. Então, a mãe d'água, eu tenho ideia, a questão da mãe d'água. A gente ia na cachoeira, minha mãe não deixava, cuidado, no rio tem mãe d'água, cuidado, não vai lá não. Tinha toda essa história. Então, essa história está sendo apagada. Porque quando você fala uma história que é uma coisa da cultura, então a cultura não agrada muitas pessoas, porque acho que isso é coisa de maluco. Mas como quilombola que eu sou, tá no sangue. Então, se tá no meu sangue, não vai lá, pô. O Quilombo Cafundá Astrogilda é um refúgio de resistência e tradição. Suas raízes profundas se estendem por gerações, nutridas pela sabedoria e histórias passadas de boca em boca. Cada conto, lenda ou ensinamento transmitido através da oralidade mantém viva a herança cultural e espiritual deste território. Tinha muitas histórias guardadas que a minha avó Dromice contava pra gente. E eram histórias muito sem pé nem cabeça. Pra mim, quando eu era criança, eu achava que era sem pé nem cabeça. E aí eu fui vendo que os meus primos mais novos não tinham esse tipo de história, porque eles não paravam pra escutar ou não. E a gente começou juntas. A minha avó não sabia ler nem escrever, mas ela tinha uma gama de histórias que ela escutou da mãe, que escutou da mãe da mãe, e foi. Começamos a escrever o livro Histórias do Quilombo Vargem. E aí foi apresentado para as outras famílias também, começaram a contar as histórias. O Quilombo Cafundá Astrogilda é um exemplo de comunidade matriarcal. As mulheres, com sua sabedoria e resiliência, desempenham papéis fundamentais na preservação da cultura e na tomada de decisões. Eu sou do núcleo de Inda Laura e o núcleo é regido por mulheres, né, como grande parte do quilombo. Então eu sempre fui instruída ou vi por exemplos que as mulheres mandavam tudo. Então, quando eu cheguei pro mundo, que não era muito assim, que geralmente são os homens que mandam, que têm os melhores cargos, que têm boas colocações, eu acho que eu fiquei um pouco frustrada e ainda não aceitei, continuo batendo de frente com esse tempo inteiro. Porque o Brasil foi construído por negros, foi construído por mulheres e o Quilombo mostra muito isso, porque é gerido e pensado por mulheres. Astrogilda, né, que foi escolhida como o nome da nossa comunidade, porque foi uma pessoa muito importante. Eles tinham um centro aqui, eles atendiam pessoas e curavam doenças, tanto que Maria Lúcia, né, herdou esse dom, algumas pessoas dentro das próprias famílias também herdaram esses dons e continuam curando seus familiares com ervas, com simpatias. E no meu próximo livro, que vai ser lançado esse ano, é sobre isso, sobre ervas, sobre remédios. Fala sobre os conhecimentos que a gente tem aqui, de como tratar a terra, como se plantar, porque essa terra ficou inutilizada, digamos assim, porque foi base para as carvoarias, né, do Rio de Janeiro, que tinha tudo movido a carvão e os trens e afins. Tudo aqui foi desmatado. Então essa é uma floresta já terciária, uma mata atlântica, mas é uma mata atlântica terciária. Então explica-se como que os quilombolas que aqui habitavam conseguiram que o solo tivesse mais vida e conseguisse seguir plantando. Porque nós somos uma comunidade que vive à base de agricultura, né, em sua grande maioria. E para isso eles tiveram que tratar a terra, né, com conhecimentos de povos, né, majoritariamente nossa comunidade veio do povo banto.
Então, já vem de África com a questão da agricultura. E quando eles têm uma terra só deles, eles continuam com essa agricultura e escolhem lugares de vale justamente por ter quedas d'água. E aí as plantações são irrigadas sozinhas praticamente, você não precisa regar as plantas. E aí a gente consegue fazer grandes plantações com poucas pessoas trabalhando dentro delas. Também fala sobre como foi a venda desses alimentos no Rio de Janeiro colonial, das trilhas dentro da natureza, que existem até hoje. Inclusive tem uma trilha chamada Trilha Transcarioca, que ela passa por toda esse cume do mundo, né? E elas eram rotas comerciais utilizadas por esses agricultores da época. Gisele, uma das lideranças do Quilombo, tem papel crucial na visibilidade e no desenvolvimento da comunidade. Através do restaurante Tô na Boa, onde o mural está localizado, ela promove a culinária afetiva e fortalece os laços comunitários. Gisele está envolvida em diversos projetos que visam preservar e celebrar a identidade quilombola. Então, a gente quando eu resolvi montar o Tô na Boa, eu quis mostrar para as pessoas o que a gente tem de mais forte, né? O que a gente pode oferecer para as pessoas. Eu quis mostrar o que eu sempre vivi, né? O acolhimento, a forma de tratar, o carinho e o lugar, né? Que o lugar por si ele já cura, ele já tem um potencial da gente se sentir melhor, mais leve. Então foi isso que a gente quis mostrar e deu super certo. Eu acho que em cada quilombo existe uma força, né? Claro que com as suas diferenças, mas o produto tem que ser de quem vive a realidade, de quem está ali naquele dia, né? A potência está ali, já está pronta, é só lapidar. Acho que cada um tem uma maneira de mostrar e fazer. Eu acho que o restaurante trouxe muita visibilidade para a comunidade e a ideia é essa, né? De mostrar a força que o lugar tem, que as pessoas têm, a ancestralidade, o novo com o velho. Então isso tudo a gente criou com muito carinho, assim, eu já pensei. Quando a gente fez, quando eu montei, eu já pensei em tudo que já era hoje. De como esse lugar seria acolhedor, de como esse lugar seria para receber famílias e pessoas. Os jovens hoje, a gente tem um acesso que eles não tinham antigamente, né? Então, assim, se transformar, né? Assim, respeitando muito o que a gente já viveu, eu respeito muito o que essas pessoas foram para minha vida, o que fizeram, que representam para mim, porque se não fosse eles, a gente não estaria aqui, né? A gente não teria o que a gente tem. Esse solo foi preparado por eles. Então, assim, eu respeito, né? E tudo isso que essa pintura faz é essa força que passa, né? Desse ancestral, desse benzimento, desse acolhimento. Então, assim, isso faz o novo sempre, né, ter mais potência do que ele é, ter mais, né, visibilidade, mais força, mais empoderamento. E hoje vem um novo que consegue se restituir, que consegue fazer, que consegue criar. Ele tem objetivo, ele tem facilidade, ele tem acesso, ele tem network, ele tem, né, uma rede. Hoje a gente vive uma rede de apoio que essas pessoas que tinham antigamente não tinham, mas eles respeitaram o tempo deles e fizeram a gente ser o que a gente é hoje. Então todo respeito a essa pintura linda que remete muito a isso. Em contrapartida, nós oferecemos uma oficina de arte para as crianças aqui do Quilombo e foi muito delicioso produzir essa oficina com a ajuda da produção toda. E eu percebi também a conexão tão intensa que as crianças têm aqui com a arte e ligada à natureza. E eu sempre fico reflexiva, entendendo que a natureza e a arte, elas são como se fosse uma coisa só. Quando você está na natureza, você está inspirada, você olha aquela flor e você fala, nossa, ela daria uma bela pintura. Então as crianças, elas têm muita inspiração aqui, elas estão muito conectadas com a natureza, com Deus e com a arte também, né? E foi muito legal ver o quanto elas se entregaram na oficina, participando, pintando o muro, fazendo uma árvore da vida. E
Eu espero que esse seja o primeiro de muitos projetos que a gente possa fazer aqui juntos para trazer um pouco mais de cor e arte para aqui, para o Quilombo e para todos os outros quilombos. Beber água no açude, lá no Tororó, brincar de bola de gude, escravos de Jó, através do tempo, filho, pai, avô, encontrar alento onde houver amor. Tem a mula sem cabeça, Saci Pererê, Curupira que apareça, venha meu herê, através do tempo, filho, pai, avô, encontrar alento onde houver amor. Passa boi, passa boiada, eles vão passar. E se a estrada der em nada, não espernear, através do tempo, filho, pai, avô, encontrar